Hoje vamos falar sobre 7 coisas que você pode fazer durante a sua faculdade. Eu fiz engenharia de alimentos e vou deixar aqui para vocês 7 dicas de coisas que eu fiz durante a faculdade e que podem te ajudar a te dar uma luz sobre o que fazer durante a época de graduação. Esse é o projeto 144EA, meu nome é Augusto Shisato e se quiser saber mais é só continuar comigo nesse vídeo. Das 7 coisas que eu listei aqui para vocês hoje, que eu fiz na minha formação, na minha graduação em engenharia de alimentos, o número 0 seria o inglês. Eu falei em outros vídeos e reforço que inglês é fundamental, então ele não entra em nenhuma dessas opções de coisas que você pode fazer na sua graduação. Ele é o número 0, você tem que sair da graduação falando inglês. Primeiro item, centro acadêmico. Eu participei do centro acadêmico durante um período, depois eu fui presidente do centro acadêmico e a principal missão que a gente tinha no centro acadêmico era juntar dinheiro para conseguir montar uma sede legal. Minha ideia era montar uma sede com churrasqueira, com área de lazer e tudo isso, mas na época o que a gente conseguiu fazer foi juntar dinheiro para colocar um computador para o centro acadêmico. Naquela época era muito caro, a gente não tinha acesso a computadores e foi uma grande conquista. Segundo, empresa júnior. Eu participei da empresa júnior da engenharia de alimentos da Unesp, ela se chama Engeali e tem até um site hoje, o pessoal tem um laboratório, tem uma sede, são muito bem organizados e essa experiência dá a oportunidade de você já entender como é que funciona uma empresa, principalmente de consultoria na área de alimentos. Se você tem essa vontade, já entre numa empresa júnior da sua faculdade e comece a descobrir um pouco desse mercado de consultoria em alimentos. Terceiro, iniciação científica. Minha iniciação científica foi em cima de isotermas de bagaço, em cima do estudo de isotermas, dissorção de bagaço de laranja. Minha iniciação científica foi em cima de isotermas, dissorção de bagaço de casca de laranja. Para que eu uso isso hoje? Não sei. Toda essa experiência me deu uma abertura de pesquisa científica, elaboração de relatórios, revisão bibliográfica, que hoje é muito importante. A gente tem acesso a muita informação, mas às vezes as informações são muito rasas, são muito superficiais. Quando você aprende a fazer uma revisão bibliográfica, principalmente de fontes científicas, seu conteúdo e a sua argumentação ficam muito mais completas. Bagaço, dissorção e isotermas eu não uso muito. Eu até programei a isoterma dissorção numa linguagem que chama Fortran. Então, para os que têm mais de 40 anos aí, devem lembrar desse tipo de programação. Hoje eu não uso nada disso, mas o conhecimento de uma revisão bibliográfica eu uso sempre que eu tenho algum problema e preciso de melhores fontes de informação. Quarto item, projeto social. Durante a faculdade, eu participei de um grupo que fundou um cursinho pré-vestibular, aqueles cursos que você faz para entrar na faculdade. A gente tinha alguns critérios para admissão nesse curso, as aulas eram dadas utilizando as salas da Unesp, do IBILSE, que ficavam vazias durante a noite, e eu fui um professor desse cursinho pré-vestibular. Eu dava aula de geografia geopolítica naquela época. Era um assunto que me interessava muito e me deixava atualizado do que estava acontecendo no mundo. Se você tem alguma coisa que você gosta e se você acha que vai seguir a área de licenciatura, área acadêmica, tenta entrar num cursinho desse tipo. Ah, não tem um cursinho na sua faculdade? Monte um. Quinto item, organizar a semana acadêmica. Na minha época, a semana acadêmica era organizada pelo terceiro ano da engenharia de alimentos. Hoje eu vi umas postagens no LinkedIn e tá tudo meio misturado. A pessoa começa a fazer um estágio, aí depois ela vai sendo promovida ali dentro da organização da semana, o que pode ser muito legal se você faz uma carreira ali dentro dessa organização. A semana fica muito mais organizada e fica muito mais fácil organizar. Na minha época, o terceiro ano começava a fazer essa semana e tocava durante o ano. Era uma correria para ter todo o aprendizado que a outra semana anterior tinha conseguido e até engrenar demorava um tempo. Então, se você tem aí na sua faculdade, aproveite essa oportunidade e participe da comissão organizadora da sua semana. A semana da Unesp, do IBILSE, se chama Semanenge e acontece em setembro? Acontece em outubro.
Sexto item, naquela época existia o ENEALI, que era o Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia de Alimentos. Esse ENEALI era um encontro que juntava todos os estudantes do país todo. A Unesp foi escolhida para organizar esse evento na cidade de São José do Rio Preto e eu participei desse evento. Quais são os benefícios de você participar disso? Ele vai te dar muito networking, principalmente com os outros estudantes das outras faculdades. Quando você é estudante, você não tem uma visão muito grande do que isso pode render. Hoje eu posso falar para você que eu tenho amigos desde aquela época que provavelmente durante a minha carreira profissional eu não teria conhecido. Se vocês olharam a live do Zé Brasil que a gente fez, foi a primeira live que a gente fez do BPF, o Zé Brasil foi um dos caras que eu conheci durante o ENEALI. Eu sei que o ENEALI foi extinto alguns anos atrás, mas pro ano que vem eu prometo para vocês que ele vai voltar e podem contar comigo que eu vou organizar esse evento. E sétimo item, o mais importante, é o que eu achei mais diferente do que eu fiz durante a graduação, que foram os intercâmbios. Na época que eu estudava, a gente tinha férias de dezembro, janeiro e fevereiro e voltava só no comecinho de março. Eu fiz o Arubaito. Arubaito é uma coisa um pouco mais restrita para quem tem descendência japonesa. Você consegue um visto especial para trabalhar no Japão, trabalhos temporários de final de ano. Esse tipo de intercâmbio ele não custa caro, porque eles descontam do seu salário a passagem, estadia, comida, todo o trabalho que você vai ter, o visto, e você pode trabalhar ali no Japão durante 3, 4, 5 meses, quantos meses você quiser. E isso me serviu de experiência, principalmente em saber que quando você vai para um país, é muito importante você falar o mínimo da língua. Eu cheguei no Japão, não sabia falar absolutamente quase nada, algumas frases soltas, e a única coisa que eu sabia falar era uma frase que eu aprendi antes de ir para lá, que era Eigo o hanashimasu ka, que pergunta se a pessoa sabe falar inglês. Depois disso, eu não conseguia desenvolver mais nada, porque no Japão ninguém fala inglês. Se você quer ir para um país e aproveitar esse país, saiba falar a língua do país que você vai. E no outro ano, naquela época, eu acho que a empresa se chamava Experimento. Não sei se ela ainda existe hoje, mas existem várias empresas que trabalham exatamente só com esse tipo de intercâmbio, que se chama Work and Travel. É um intercâmbio muito caro, você pode parcelar em várias vezes, mas a experiência que vai te dar em conversação em inglês, experiência internacional e como morar fora do Brasil é espetacular. Para os Estados Unidos existe um visto específico para esse tipo de trabalho, que é o J1, e ele te dá muita abertura de você conhecer um país diferente, trabalhar em uma língua diferente, melhorar o seu inglês e conhecer como é que funciona uma empresa diferente da empresa de alimentos. Na época eu fui tirar foto nos parques da Disney. Se você quiser saber um pouco mais dessa experiência, é só deixar uma mensagenzinha, um comentário aí embaixo, que eu faço um vídeo só falando dessa experiência. E se você gostou desse vídeo, se você tem algum comentário, se você quer saber um pouco mais de alguma dessas 7 experiências, deixa aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!